Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao painel 2 da UDOP. Meu nome é Gustavo, eu sou engenheiro de meio ambiente da usina Vertente. Estou feliz de estar com vocês aqui nessa manhã, compartilhando de conhecimentos e trocas de informações, tanto com o Ari, que vai estar apresentando, quanto o Danilo, e informações cruzadas entre nós aqui. Então, cada um de nós tem um pouquinho de conhecimento que podemos agregar, contribuir e multiplicar. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade em fazer perguntas, comentários e agregar durante todo o processo a apresentação que irá ocorrer, tá? Inicialmente, gostaria de convidar o Ari, que é pesquisador da Embrapa. Ele está lá falando sobre o RenovaBio e RenovaMap, está trazendo essa clareza, essas informações, essas contribuições positivas aí para nós nesse dia aí, tá bom? Obrigado. Ari, deixo a palavra com você. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Como o Gustavo disse, eu sou pesquisador da Embrapa Agricultura Digital em Campinas e trabalho nesse projeto que chama RenovaMap. Já há 5 anos a gente começou com a ideia, basicamente quando a RenovaBio estava lá no comecinho dela, nós vimos que seria necessário desenvolver uma solução desse tipo, ligada muito mais à implementação da política no nível mais geral e mantendo a conexão com o setor produtivo. Então, nós passamos aí os primeiros 2 anos negociando o projeto com o financiador. Então, a Embrapa, aqui no caso, foram 2 unidades, a minha e a Embrapa Meio Ambiente. Nós nos engajamos nesse processo de busca de recursos junto com a Agência Nacional do Petróleo, que é a agência reguladora da RenovaBio. A RenovaBio é a política e existe todo o processo de regulação do mercado operado pela agência reguladora, que é a ANP. A RenovaBio está dentro do Ministério de Minas e Energia. E a FINEP é a nossa gestora e financiadora dos recursos, no fomento, uma subvenção que nós conseguimos, uma encomenda que veio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, lá em 2018, 2019, nós começamos a discutir a implantação de um sistema de análise geoespacial generalizado para a RenovaBio, tá? Que aí culminou na RenovaMap. De maneira bem geral, contextualizando a RenovaBio, ela é um esquema, um mecanismo, um sistema de trocas de emissões em que um setor, que são as distribuidoras de combustível fóssil, são forçadas a comprar, para reduzir suas emissões, os créditos gerados por uma fonte de combustível renovável, que no caso é o setor de biocombustível, tá? Especialmente etanol. Hoje em dia, acho que entre 80% e 90% da RenovaBio está nas usinas, tá, de etanol, e agora as usinas de etanol de milho estão entrando bastante também, e também participam do mercado os óleos, de soja, de palma, e também o sebo de boi. Então, tem um processo amplo aí de introdução de matérias-primas e rotas também de geração de biocombustível, o que é um dos mecanismos essenciais para nós levarmos a RenovaBio a se tornar cada vez mais eficiente enquanto mecanismo que gera créditos baratos e confiáveis e reconhecidos em nível internacional como tal. Isso é fundamental para que, na construção do mecanismo de descarbonização da nossa economia, o setor participe de forma também forte e presente no mercado de carbono que está sendo criado atualmente no Brasil. Então, hoje, a política está em desenvolvimento e nós estamos buscando cada vez mais mecanismos para tornar o processo de regulação custo-efetivo e bastante confiável. Então, na RenovaBio, a gente tem o processo de redução de emissões de maneira geral, que contribui para os compromissos nacionais, dentro dos acordos internacionais, e que a gente vai buscar cada vez mais aí o processo, tornando mais previsível, com mais investimentos também, participando aí do fomento dessas atividades de descarbonização. A lógica da RenovaBio
nasce com a análise da redução de emissões em todo o ciclo de vida, do berço ao túmulo. E a ferramenta original foi a RenovaCalc. Muitos de vocês já devem ter esbarrado com essa ferramenta aí na hora de fazer suas análises de eficiência energética. A RenovaCalc é onde você registra, inclusive, os imóveis que estão participando, né, pela matrícula do CAR. E nesse registro ali, dentro da RenovaCalc, essa base de dados é repassada para uma firma, que é a firma inspetora, que é forçada depois a verificar pelo menos 10% dessa amostra de imóveis colocados lá dentro. Acho que é 10% mesmo, ou é 1%, agora não lembro, mas é um sorteio feito na amostra. E esse conjunto vai para dentro do banco de dados da Agência Nacional do Petróleo. E aí vai entrar o processo de verificação que a RenovaMap tem que fazer, tá? Então, a RenovaCalc é uma ferramenta que hoje está numa plataforma ainda em planilha e tudo mais. Nós estamos discutindo a transformação disso num sistema também, já integrado com a RenovaMap, toda a solução que nós temos dentro da Embrapa. Mas ela opera nessa lógica do ciclo de vida, né? Do poço até a roda do combustível, no caso aqui, do berço ao túmulo. E dela se tira a nota de eficiência energética, que você multiplicando pelo volume elegível, você vai gerar o crédito. O CBIO vai ser equivalente a 1 tonelada de CO2, e isso vai ser transacionado depois em bolsa, como vocês sabem. Dado esse processo de certificação, as firmas inspetoras credenciadas entram com força. Hoje, se não me engano, são 11 firmas que são responsáveis por esse processo de inspeção do que está sendo apresentado, tá? E ali você tem todo o processo de verificação e comprovação que dá credibilidade e autoridade, e é conferida pela Agência Nacional do Petróleo. Então, o que a agência nos buscou é assim, gente, eu estou recebendo aqui um volume gigantesco de relatórios dos imóveis de uso da terra. Então, vocês imaginam, alguns técnicos analisando 200 mil imóveis e vendo se eles estão ali cumprindo os critérios de elegibilidade, ou se ano a ano aquele cumprimento também está preservado. Daí surge a necessidade da gente entrar com mecanismos de automação, porque, inclusive, dada a transparência das informações hoje em dia, esses dados, essas informações são depois confrontadas lá na ponta no monitoramento, na verificação e no reporte da eficiência dos programas. Então, desde a operacionalização, é muito importante que quem participa da RenovaBio saiba que lá na frente vai acontecer um processo forte de verificação. E a RenovaMap, ela entra para poder dar mais celeridade e levar essa informação o mais rápido possível para quem participa do programa, para entrar com seriedade, tá? Então, existe um cruzamento muito forte de informações e a gente busca cada vez mais fortalecer o mecanismo de comprovação com imagens de satélite, mapeamentos, e aí a RenovaMap entrou com mais força, apoiando todo o processo. E a RenovaMap, ela é uma calculadora focada nisso daqui, no uso sustentável da terra, tá? Por quê? Gente, qualquer redução que a gente consegue no processo, aqueles processos produtivos que a gente avalia na RenovaCalc, eles são praticamente inviabilizados se você faz uma mudança de uso da terra, por exemplo, produzindo em área desmatada. Então, esse volume de CO2 emitido, além de um sério problema que tem de descredibilização por impactos outros em termos ambientais, acaba também comprometendo a própria credibilidade do programa se você começa a entrar em áreas que antes eram de usos que tinham um estoque de carbono significativo, tanto florestas quanto outras áreas de vegetação nativa. Então, é muito importante que essas matérias-primas não venham de áreas desflorestadas, que estejam em imóveis em conformidade com o cadastro ambiental rural. Então, todos os imóveis são verificados se estão em status ativo ou pendente, sendo que o pendente uma hora tem que ser resolvido dentro dos prazos, senão ele vai ser suspenso ou cancelado e aí sai do programa. E a gente faz a verificação disso também o tempo todo lá junto com os dados do SICAR, e tem que estar em conformidade com os zoneamentos agroecológicos vigentes. Antes existia o ZAI da cana, que vocês acompanharam, o setor construiu, ele foi revogado, mas ainda existe o zoneamento agroecológico da palma. Então, hoje é verificada a aderência com o zoneamento agroecológico da palma, tá?
RenovaMap, o que ela é hoje? É um sistema operando dentro do ambiente da Embrapa e com usuário exclusivo, hoje, a Agência Nacional do Petróleo. Tá? A Agência Nacional do Petróleo, com esse papel de regulação, vai depois controlar a abertura do sistema para outros agentes. Nós já desenhamos o sistema para controlar, para dar acesso a 3 perfis. Então, ele faz a verificação do cumprimento daqueles critérios que eu citei, e hoje nós temos 3 perfis. A agência, que está no processo de validação, na verdade, assim, a gente já entrega resultados para a ANP tem mais de 2 anos, mas as ferramentas atuais, nessa configuração para abertura, estão em validação pela ANP. Nós esperamos até o final do ano terminar esse processo de finalização da interface, dos ajustes, aprovar o projeto novo, que vai ser o projeto de escalada, tá? Para a firma inspetora, principalmente, está fechado atualmente, e usuário comum, que vai ser qualquer pessoa que queira checar uma matrícula do CAR. Qual que é a lógica geral? A Agência Nacional do Petróleo pega uma matrícula do CAR e associa com o CNPJ da firma inspetora, CNPJ da unidade de produção de biocombustível, CNPJ da área, do imóvel, tá? Se for pertencente a uma determinada propriedade rural, e a matéria-prima. Com esse link, em cada imóvel, cada ator vai depois conseguir acessar a informação que foi submetida pela Agência Nacional do Petróleo. Então, as firmas inspetoras, quando for liberado o acesso a elas, poderão ingressar ao sistema e ver tudo que a Agência Nacional do Petróleo cruzou de informação com as bases de mapeamentos e toda a informação que tem sobre esses imóveis de uma firma inspetora específica. Só quem é credenciado àquela firma inspetora vai ter acesso a esse conjunto de informações, por uma questão de respeito aos atores no mercado. Então, uma determinada firma só acessa a sua base. E o usuário comum, a ideia é que ele saiba quais são as informações que hoje a Agência Nacional do Petróleo e o regulador usa para poder verificar se ele, de fato, está com o processo regular. Então, a ideia é que, ao ingressar com sua senha GovBR lá, seu usuário GovBR, você entra num WebGIS e numa ferramenta de processamento que você pode ver o que tem de informações que a Agência Nacional do Petróleo está olhando para a sua área. E todo mundo tem que saber que cada vez mais, quem hoje em dia trabalha com geoprocessamento, usa MapBiomas, usa TerraClass, outros mapeamentos, sabe que cada vez mais as áreas estão sendo monitoradas com imagens de maior resolução e mapeamentos melhores estão sendo melhorados e dizendo o que está sendo a cobertura das terras. Então, gente, é para todo mundo saber que o programa cruza essas informações também, analisa a informação como um todo e cada vez mais esse mecanismo vai ser a referência de transparência e credibilidade dos programas, tá? Então, quem mexe com crédito de carbono tem que tomar muito cuidado com o uso da terra. De fato, entra no programa com seriedade, porque lá na frente, hoje as bases são históricas, então a gente vai olhar tudo que tem para trás e vai começar a identificar se houve, de fato, uma conversão indevida de uso da terra, o que pode prejudicar todo o processo que você participa aí da RenovaBio, sabe que é importante para a geração de sua receita, tá? Bom, aqui nós temos uma visão do que tem dentro do sistema, isso já é operacional. Nós temos, então, um conjunto de ferramentas aqui de visualização em larga escala. Então, se a ANP submete um lote de imóveis, ela pode, hoje são 190 mil imóveis dentro da RenovaBio, aproximadamente, a gente consegue processar isso em 2 dias e devolver todos os status de cada um dos imóveis, checados já do que tem de registro do CAR atualmente e cruzado com as informações de mapeamentos e imagens de satélite em detalhes, tá? Então, a ANP submete e a gente começa a cruzar todas essas informações e disponibiliza num WebGIS, como vocês podem ver aqui, são os mapeamentos de soja. Esses mapeamentos já são de 4 anos, né, de 2018 a 22, que são os mapeamentos do MapBiomas. Agora eles estão atualizando mais um ano, que é 2023.
e do PRODES, que também está sendo atualizado e vai ser divulgado. Tá? Então, desmatamento e possíveis usos da terra são todos jogados aqui dentro. E aí o que acontece? Nós estamos negociando mais projetos, então o Terra Class, a ideia é que ele vai ser mais específico em culturas agrícolas e a aquisição de camadas privadas. Se aparece nessas camadas públicas algum sinal de descumprimento severo, a ideia é que isso vai ser um filtro em que depois se busque mapeamentos mais precisos, podendo até se adquirir de empresas de geoprocessamento, para fins de comprovação, mais dados sobre as possíveis violações, tá? do cumprimento do critério de elegibilidade. Além dos mapeamentos, quem aqui é da área sabe que você pega uma imagem de satélite e sai desenhando ali em cima e faz um mapa. Isso aqui é cana, isso daqui é soja, e esses são os mapeamentos. Mapeamentos hoje faz-se com dados de inteligência artificial em cima de outros mapeamentos mais detalhados. Então tem erro de classificação, tem tudo, pode acontecer isso. Então é muito importante que a gente está colocando dentro do sistema também séries de imagens de satélite. Então você tem um mapeamento, se ele indica algum descumprimento, a gente vai ter ali 7 anos de dados, né, desde 2018 até 2024, no final desse ano, 7 anos de imagem Sentinel com resolução de 10 metros. Isso livre de nuvem e que a gente consegue saber ano a ano como é que está a situação. E aí, quem trabalha com gel, faz ali uma inspeção visual e você consegue perceber se ali dentro tem algum sinal de uma supressão de vegetação nativa e uma entrada de uma outra cobertura. Isso tudo é feito pela ANP, e a ANP vai tomar alguma decisão concreta em cima de algum imóvel? Não, desculpa, Gustavo, meu tempo, me controla aí. A ANP, se percebe alguma coisa, ela aciona uma firma inspetora. Tá? Então, o que a ANP faz? Ela pega um template, no caso a gente fez em Excel, aquele conjunto de imóveis que está dentro da RenovaCalc, vem para cá, e aqui a ANP submete com aqueles CNPJs que eu comentei com vocês. Isso vai para o processamento. Tá? Então, a Agência Nacional do Petróleo cadastra um lote de imóveis que veio de uma determinada submissão, de uma empresa, uma firma inspetora, e ali isso vai para esse processo de análise de elegibilidade. E tem essa associação que eu comentei com vocês. Submetido, já começam as verificações. Então, já começa assim, em tempo real, se a situação do CAR, que está dentro da planilha, está, por exemplo, dessa forma, se hoje lá no SICAR, como é que está? Então, ele já está integrado em tempo real. Submeteu, já começa a verificar como que está a situação atual lá dentro. Se saiu de ativo para pendente, tudo bem, você continua elegível. Se foi de ativo para cancelado ou suspenso, ou de pendente para cancelado ou suspenso, você está fora. Tá? E aí a firma inspetora já vai ser acionada. Então, essas verificações já são realizadas, e além disso, aí qual que é a diferença, né? Quando eu faço um mapa e eu chamo isso aqui de soja, eu cruzo essa área com uma área de desmatamento que vem lá de PRODES, e eu vejo se entrou soja em área de desmatamento. A gente sabe que as duas coisas podem ter erros, podem ter imprecisão, mas a gente gera um indicador para todo mundo. Então, a ideia é o quê? A gente pega esses mapas, cruza e faz os cálculos de percentual de área da matéria-prima dentro da área desmatada, percentual de área desmatada dentro do imóvel, percentual de movimentação de outras matérias-primas e gera esses índices para cada imóvel. E aí a Agência Nacional do Petróleo pode ordenar e ir com o processo de verificação sobre aqueles que têm sinal mais forte. Entendeu? Então, a ideia é o quê? A gente vai trazer a melhor informação pública disponível, apesar de nós sabermos que ela tem incerteza, mas para tornar o processo de fiscalização mais eficiente. Entendeu? E isso tudo é muito importante que todo mundo saiba de antemão que isso não adianta, pessoal.
é a realidade do sensoriamento remoto, dos mapeamentos. O setor produtivo está com satélite passando em cima das nossas ações toda hora. Então, quem entra no programa tem que entrar com muito cuidado, tá? Então, essa é a mensagem geral. Cada vez mais, isso vai ser parte das nossas cobranças internacionais, tá? E a gente tem que antecipar isso dentro do nosso processo regulatório e lá na ponta do nosso processo operacional. Então, essa movimentação toda de mudança de uso da terra é a pauta da nossa agenda na Embrapa, junto com as reguladoras, a ANP, todo o pessoal que hoje está trabalhando no Corsia, que é o combustível de aviação, na IMO, que é o combustível marítimo. A gente está o tempo todo discutindo mudança de uso da terra direta e indireta, tá? E daí vem a importância da gente também colocar em nível operacional essas soluções. E para cada imóvel, feito esses cruzamentos, começa a gerar um PDF. Então, a todo momento que a ANP submete um lote, e a nossa ideia, assim, isso aqui é um sistema que a gente criou uma interface de usuário, porque aí o público, todo mundo pode também depois, quando a gente for abrindo, operar e ter seu processo de aquisição de informação. Mas para cada imóvel é gerado um registro, um relatório, com todas essas informações do imóvel, da matéria-prima, como que estão os possíveis tipos de análise dos 3 critérios, né? Se está elegível, se tem algum sinal de descumprimento, e cruzamentos com imagens de satélite, tá? E aí a gente tem o tempo todo essa geração de informações. Cada relatório tem identificador único, porque se entrar algum processo de rastreabilidade, a gente pode manter o relatório associado naquelas hashes, aquelas coisas que o pessoal usa em blockchain, e ali a gente tem esse processo rodando como análises individuais. A situação atual do sistema, ele foi feita essa geração de documentos, verificação dos critérios para produtores de matéria-prima. É uma demanda que surgiu do próprio setor produtivo. Estava aqui conversando com o Gustavo lá atrás. O setor falava, poxa, mas a gente vai ter que ficar analisando um por um, né? Vai. E foi isso que aconteceu. Mas o pessoal quer que, na verdade, a gente busque formas mais eficientes. Então, pelo menos com a RenovaMap, a nossa ideia é criar essa referência mínima de informação pública também, em que todos tenham acesso a essa informação. E lá no futuro a gente espera que as firmas inspetoras e os usuários lá na ponta cada vez mais saibam quais são os dados de referência sobre eles e usem no mínimo isso ou bases melhores, tá? Tem possibilidade também de harmonizar, consolidar. Então, assim, a informação tende a ser mais padronizada. Essa era uma demanda do setor também, né? Hoje a gente tem algumas referências nas normas, mas a ideia é que a gente consiga dar mais clareza no dado em si. E apoiar o monitoramento e estudos de melhoria da gestão. Próximos passos, estou concluindo, nós vamos para esse momento de ajuste e validação para a Agência Nacional do Petróleo configurar o que deve ser a abertura para os outros atores também. Vamos construir um modelo de negócios, assim, o que eu consegui de recursos da FINEP, ela vai até TRL 7, que a gente chama. O grau de maturidade dela é quando está indo ali para aquele nível de aplicação, como a gente trouxe o sistema. Mas daqui para frente, a ideia é que a gente construa um serviço que seja autossustentável também para a manutenção do sistema, tá? E assimilação de novos usuários. E nós estamos desenvolvendo todo um painel analítico também, com aquelas métricas. Como é que está a situação da RenovaBio? De fato, quantos são imóveis tem sinal de descumprimento? Que tipo de descumprimento está acontecendo? Então, nós estamos avaliando de maneira global como que está a situação dos imóveis, e a ideia é construir um painel desse tipo, tá? E aí, isso vai orientar melhorias da RenovaBio e estou na busca de financiamento da fase 2 e manutenção para poder, de fato, fazer ampliação para firmas inspetoras e usuários de maneira geral. Enfim, essa é a segunda apresentação que eu faço da RenovaMap, e ela foi lançada, na verdade, semana passada para o público. É um projeto que rodou assim nos bastidores aí durante muito tempo. Estou à disposição para, enfim, qualquer esclarecimento. Obrigado, pessoal. Agradecer o Ari. Gostaria de fazer uma pergunta para o Ari e também deixar aberto ao público quem gostaria de fazer perguntas, tá? Qual que seria a expectativa de prazo
para o produtor ter acesso a esse sistema nesse avanço que vocês estão tendo sobre o RenovaMap? Bom, a gente está nessa fase com a Agência Nacional do Petróleo, fazer a validação dos diferentes perfis de acesso ao sistema, e ali a gente vai deixar bem claro o que a firma inspetora acessa e o que o usuário comum acessa. Então, o que eu combinei com eles? Olha, para poder, sistema não adianta, tem manutenção o tempo todo, e se você vai abrir para o público, você é 24/7, e a gente está com uma base operacional robusta. Então, o que eu combinei? Eu preciso de um projeto para poder fazer evolução, manutenção evolutiva, algumas coisas que sempre surgem em sistemas, mudou biblioteca, mudou isso, mudou aquilo. Então, a partir do momento que a gente conseguir esse recurso do projeto, e eu espero que a FINEP banque a gente lá para março do ano que vem, eu imagino que no segundo semestre a gente já tem condições de fazer uma abertura para firmas inspetoras, e eu acredito que no prazo de 6 meses, no final do ano que vem, a gente conseguiria fazer a abertura para o usuário comum, desde que a gente consiga o financiamento, tá? Os demais presentes gostariam de fazer alguma pergunta ao Ari? Fique à vontade, a palavra está aberta. Vocês estão tendo algum problema ainda com divergência de divisa ou fragmentação de área por herança, etc. e tal, aí para depois conseguir fazer as verificações? Assim, o que acontece, você está falando por conta do CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural, né? O CAR ainda está em consolidação. Então, uma das coisas que nós estamos querendo é conversar com o Serviço Florestal para recuperar todo o histórico do CAR, onde a gente vai ver a evolução do polígono. Acontece, e aí acontece muito assim, de alguém entrar com o processo e falar, mas o meu polígono mudou, não é mais esse polígono que estava ali atrás. O meu processo do CAR evoluiu. E aí acontece essa fragmentação, entendeu? Então, hoje, o que a gente consegue acessar no Serviço Florestal é a situação atual. Mas a gente já conversou com eles e eles têm todo o histórico acumulado nos bancos de dados. Então, a gente quer levar nessa fase 2 também essa conversa para recuperar todo o histórico e tentar tornar mais clara essa questão da movimentação das divisas dos imóveis, né? Agora, dentro do imóvel, essa mudança das áreas, isso aí é muito normal, né? Toda a transição de uso da terra, enfim, a gente tenta pegar ou com mapeamentos ou com o que está dentro do CAR também, no registro, tá? Mas acontece, Maurício, acontece muito, assim, tá? Tá, joia. Mais alguma pergunta? Palavra livre. Mais fácil. Ari, bom dia. Bianca, da Bioenergética Aroeira. Queria ver se você tem algo para me orientar quanto à avaliação de elegibilidade de áreas que teve supressão de árvores isoladas. Como que vai ficar essa questão? Porque tá difícil. Essa resposta vai ficar com a ANP. Na verdade, a gente discutiu isso lá dentro, até participei da discussão, tá? É muito difícil eu falar, tá? Assim, do ponto de vista de informação, por sensoramento remoto, árvores isoladas, você pode pegar algumas imagens de altíssima resolução e ver isso. No Sentinel até dá para ver alguma coisa desse tipo, e aí você precisa, na verdade, definir com mais clareza os parâmetros do que você está chamando de árvore isolada lá, né? Então, assim, tem que estar fora do maciço florestal, você tem que estar com uma altura mínima, acho que de 2 metros, com diâmetro 5 centímetros a 2 metros, tem uma série de definições técnicas que eu vi em outras normativas, mas dentro da ANP isso não está muito claro. Então, assim, isso está dentro da RenovaBio, está dentro da resolução, e isso vai ser objeto de discussão. Tá? Porque assim, se a gente tem autorização do órgão ambiental declarando que aquilo era árvore isoladas, e tem a questão também de árvores exóticas, a gente tirar lá umas 5 mangueiras lá que está uma do lado da outra, exótica.
Aí você vê lá pro satélite, você pensa, lá já teve uma supressão naquele canto ali, mas era tudo exótica. Tem lá um comunicado de colheita, documentação certinha. Mas no satélite vê que teve supressão, aí não... Assim, na minha visão, a gente precisa melhorar o sistema para troca dessa informação. Então, no meu entendimento, vai ser preciso uma evolução regulatória e que a firma inspetora participe também e que haja uma curadoria desses dados vindo lá da ponta, tá? Então, assim, eu acredito que, à medida que ficar mais claro a evolução desse aspecto, vai ir para um nível operacional e aí a gente vai fazer alguma funcionalidade nova, alguma coisa aqui dentro, entendeu? Eu imagino que vai ser assim, tá, Bianca, né? Mas, assim, não está pronto e, assim, é muito temerário eu falar alguma coisa que ainda vai ser objeto de resolução da ANP, né? E da discussão da Renova Bio, tá? Mas, felizmente, esse problema é menor do que o grosso do desmatamento, o grosso dessas outras movimentações, né? Enfim, desculpa não te dar uma resposta mais incisiva, assim, mas não é o momento, tá? Agradeço as contribuições. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A palavra continua aberta. Ninguém? Então, gostaria de agradecer novamente o Ari pela apresentação, pelas contribuições, compartilhando seus conhecimentos aí. Excelente ferramenta que está vindo para nós aí. E muito obrigado. Uma salva de palmas. Aproveitando, já gostaria de convidar o próximo palestrante, o Danilo Veronês, gestor de tratos culturais da Usina Vertente, que vai estar falando sobre a aplicação de insumos herbicidas com drone. Fica à vontade, Danilo. Muito obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Meu nome é Danilo Veronês, eu sou engenheiro agrônomo, atuo como gestor de tratos na Usina Vertente do Grupo Terreos e venho trazer para nós aqui um pouco de contribuição em relação à pulverização com o uso de drone. Trago um comparativo quando feito a mesma pulverização com aeronaves, com tratores terrestres, alguns ganhos, alguns desafios que essa atividade pode trazer para o nosso dia a dia. Então, o nosso tema que a gente vai trocar um pouco de experiência hoje é drone de pulverização, um equilíbrio entre rentabilidade e sustentabilidade. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a nossa unidade para vocês. A Vertente é uma usina situada no município de Guaraci, na Fazenda Posses. Foi fundada em 2002 com capacidade de 1.600.000 toneladas. E já na sua primeira safra, em 2004, produzindo açúcar, etanol anidro, etanol hidratado e também energia elétrica. Em 2013, nós sofremos um projeto de ampliação e a nossa capacidade de moagem subiu para 2.500.000 toneladas. No ano passado, nós atingimos o nosso recorde histórico de moagem, chegando a 2.600.000 toneladas de cana-de-açúcar processado. A Usina Vertente faz parte do Grupo Terreos, onde tem um polo de mais 6 unidades no norte de São Paulo. Falando um pouquinho do nosso assunto, drone de pulverização, algumas oportunidades de melhorias. Eu gostaria de discorrer sobre todo o processo para se chegar a uma pulverização. Então, a gente tem uma cultura, né? Pode ser uma soja, pode ser um milho, no nosso caso, a cana-de-açúcar, que demanda algumas tratativas, demanda alguns tratamentos, na maioria deles pulverizações. E aí a gente tem um levantamento técnico, onde a nossa equipe de liderança técnica vai até essa propriedade e faz ali o levantamento de demandas. Pode ser um levantamento para um combate de pragas, pode ser um levantamento para um combate de plantas daninhas, pode ser um levantamento para uma necessidade nutricional, onde você pode aplicar um adubo foliar na nossa cana-de-açúcar. Feito esse levantamento técnico, é gerado um receituário agronômico. O nosso técnico traz para nós esse levantamento, essa necessidade de pulverização, de tratamento, e aí nós vamos gerar um receituário para agir, para fazer a aplicação em si em campo.
A tecnologia de drone, ela não é tão nova, mas até pouco tempo se usava apenas a aplicação via terrestre e a aplicação aérea com o uso de aeronaves, de aviação. Hoje a gente já tem a possibilidade de direcionar esse receituário agronômico para a aplicação via drone, uma aplicação mais precisa, mais pontual, mais exata. Se utiliza muito ainda a aplicação terrestre, se utiliza muito ainda a aplicação com aeronave, mas com a chegada dessa ferramenta, dessa tecnologia, as questões sustentáveis foram levadas mais em consideração, onde a gente tem uma otimização do que realmente aquela fazenda, aquela propriedade precisa. Até então, com a aplicação aérea, a gente vinha cobrir toda a propriedade com a pulverização. Agora, com a aplicação via drone, onde a gente pode fazer um mapeamento prévio, um levantamento da exata necessidade, a gente pode atingir um exato ponto de necessidade da nossa cultura. Eu vou discorrer um pouquinho sobre como que isso acontece no dia a dia nosso na unidade. Falando um pouco ainda de forças, né, oportunidades, fatores internos e externos que o drone pode nos trazer, a gente tem aqui uma aplicação mais localizada e o uso mais eficiente dos nossos insumos. Quando a gente vai fazer uma pulverização com trator, por exemplo, a gente tem que aplicar a fazenda toda a maioria das vezes. E aí o drone, por ser uma aplicação localizada, pontual, ele pode vir a depositar o nosso insumo exatamente onde tem a necessidade, não aplicando produto em solo nu, não aplicando produto onde realmente não precisa. Redução no consumo de água. Uma pulverização com trator de barras, um autopropelido, ela leva em média 150 litros de água para aplicar 1 hectare. E quando a gente leva essa aplicação para drone, a gente consegue fazer o uso concentrado da molécula e aplicar o mesmo hectare com apenas 20 litros de água. Uma redução de 100, 120 litros de água por hectare para fazer a mesma pulverização e atingir o mesmo objetivo, que é a aplicação de herbicidas. Menor custo operacional na redução de sobreposição de áreas. Então, diferente de trator, de drone, de trator e de aeronave, o drone traz uma tecnologia de identificação de plantas daninhas. A gente está falando aqui de uma pulverização de herbicida para combate de plantas daninhas, onde é feito um mapeamento prévio, identificado as plantas daninhas existentes no talhão, e o drone consegue ir diretamente no alvo. Então você não tem sobreposição de molécula, não tem uso de molécula indevida, gastos de moléculas onde não precisa. Isso é uma questão sustentável muito interessante, porque nós estamos falando de produto químico, né? Então, se você fizer a racionalidade do uso desse produto químico, é muito interessante no nosso setor. Menor necessidade de manutenção. O drone é um equipamento pequeno, então ele tem peças específicas ou manutenção específica. Quando a gente pensa num trator, são 4 rodas, motor de roda, questões hidráulicas, pistão, barras. Quando a gente pensa numa aeronave, num avião, toda a questão de hélices, bombas, asas. Então a manutenção de equipamentos atuais de aplicação, ela é muito superior quando comparada à manutenção de um drone. Consequentemente, a disponibilidade de aplicação de um drone é bem superior à disponibilidade de aplicação de um trator barra, por exemplo. Compactação do solo. Aqui está um item que o drone tem como maior fator positivo. Hoje um trator é muito pesado, um autopropelido carrega 3.000 litros de água, mais o peso da sua estrutura. Então a gente tem, mesmo na nossa cultura da cana-de-açúcar, que é 1,5 metro de espaçamento, uma compactação ali localizada muito forte. Então numa rotação de cultura, isso pode ter um prejuízo. Falando ainda do operacional, está na mão do operador. Então, numa área mais declivosa, numa área mais molhada, o autopropelido pode vir a escorregar e pisar a nossa cana-de-açúcar, trazendo danos imensuráveis na produção futura. E também, quando você pensa numa cultura de soja, de milho, que o espaçamento é bem menor, 50 centímetros, vai ter compactação de plantas quando a aplicação é terrestre. Em relação ao drone, você tem essa vantagem da não compactação do solo. E, juntamente com as forças, algumas oportunidades nos traz a querer cada vez mais imputar drone nas nossas pulverizações. Redução de conflitos. Eu trouxe aqui a questão de apicultores, que é o que a gente tem muito na nossa região.
Então, quando você vai com uma aeronave fazer uma aplicação e naquela região pode ter uma criação de abelha, tem o risco de deriva de produto, então pode vir atingir o apiário. Nós temos lá também questões de granjas, né? Quando você vai fazer uma pulverização perto de granjas e a aeronave faz o voo ali próximo, o barulho da aeronave pode vir a assustar as aves e ter um prejuízo imensurável. Então o drone silencioso, pontual, ele consegue ter essa oportunidade em relação às outras aplicações. Minimização de impacto em áreas urbanas e comunidades vizinhas. A mesmo modelo da aeronave, a gente sempre tem áreas restritas, onde não pode fazer o voo próximo às cidades, onde às vezes a gente tem que entrar com um trator pequeno, em áreas pequenas, próximos a vilarejos, próximos a sedes, casas, mas a nossa cultura cana-de-açúcar pode ter um porte de planta já muito elevado. Eu não posso fazer o uso do avião, por ser restrito, e não consigo entrar com o trator porque a cana já está alta. O drone vem como essa oportunidade muito forte para aplicação nessas áreas restritas. E também políticas, né, de apoio à inovação de campo, porque é uma prática muito sustentável, uma tecnologia com menos poluentes, mais sustentável, localizada. A gente tem esses apoios também das práticas políticas. Falando aqui da operação, de como que é feita a aplicação então para uma planta daninha. A gente faz o que a gente chama de mapeamento, que é o levantamento do nosso histórico ali da cultura. Primeiramente, o nosso técnico foi até a fazenda, identificou que há plantas daninhas lá. Até então, ele ia dar uma volta e observar, tem planta daninha. Aí trabalharíamos por ausência ou presença. Tem plantas daninhas, era aplicado 100% da fazenda. Com a evolução, com a tecnologia que o drone nos traz, a gente pode fazer um voo, fazer fotos e gerar o mapa de aplicação, que a gente chama de buffer de aplicação, com a identificação exata dos pontos que tem plantas daninhas e onde não tem. Então, o que antes era aplicado 100%, a gente percebe que aqui em folhas largas 1%, e folhas estreitas 3%. Ou seja, apenas 4% dessa propriedade precisa de uma real aplicação de herbicidas. E aí a gente não precisaria ter um custo de aplicação em 100%, não precisaria colocar moléculas, produtos químicos onde não tínhamos plantas daninhas. Isso é uma oportunidade muito forte. Feito o levantamento, o mapeamento, a gente gera o plano de voo, o mapa de aplicação. E aí, nesse mapa de aplicação, a gente já insere dados como áreas restritas, né, onde a gente não pode atingir mananciais, APPs, onde temos os nossos apiários também já mapeados, lá próximo à nossa unidade, núcleos populacionais. Então, toda a área de restrição já é imputada no nosso mapa de voo de aplicação. Cauda pronta. Hoje não sai nada de produto em embalagem da nossa unidade. Nós temos o nosso cauda pronta instalado, onde a gente tem uma rastreabilidade muito forte de embalagens, a destinação certa de embalagens vazias, galões feitos só tríplice lavagem, bem acondicionados, devolvidos no prazo certo. E a nossa cauda pronta hoje, a nossa cauda é toda preparada no nosso cauda pronta e transportada por caminhões especializados. Caminhões que a gente denomina também caminhão de transporte de cauda pronta, e aí esse caminhão consegue levar essa cauda bem acondicionada, com segurança ambiental que se precisa, para alimentar o nosso drone lá na pulverização. Feito isso, então a gente preparou nossa cauda, levou para o campo, estamos com o nosso plano de voo já pronto, é fazer a nossa atividade. Mesmo assim, durante a atividade de aplicação, alguns cuidados devem ser levados em consideração. Mesmo sendo um drone, a gente tem que levar em consideração as condições climáticas, vento, temperatura, umidade do ar. A gente tem que ter uma responsabilidade sustentável para que no momento da aplicação não ocorram derivas, não atinja uma cultura vizinha e o nosso objetivo seja concluído. Nosso alvo, no caso, é a planta daninha. O resultado que a gente espera é realmente que tenha esse nível de satisfação. Então, a gente foi a campo, identificou,
aplicou no nosso alvo e tivemos um excelente resultado no combate da planta daninha. Trazendo aqui também um pequeno comparativo em relação aos 3 principais benefícios de uma pulverização de drone quando comparado a uma pulverização terrestre, tá? O primeiro deles é a economia de insumo. Novamente, a gente está falando aqui de herbicidas. É um produto químico, é um poluente ao meio ambiente. Então, em questões sustentáveis, se faz muita vantagem quando a gente tem economias reais. Numa área, por exemplo, de 9.462 hectares de aplicação, de levantamento de necessidade de aplicação, quando a gente fez a identificação de plantas daninhas, gerou a necessidade de aplicação de apenas 3.264 hectares, 34%, em média. Eu dei um exemplo agora há pouco que uma área precisou de 4%, mas tem área que precisa de 50%, 40% de aplicação, mas não 100%. 100% da área, com o drone você já não precisa mais cobrir, né? Para aplicar os 9.400 hectares, num preço de molécula que a gente estava utilizando, que era R$80 por hectare, a gente teria um custo de insumo de R$756 mil para comprar esse insumo. Quando a gente baixa para 34% disso, o nosso custo real foi de R$261 de custo com moléculas de herbicidas, o que gerou uma economia no ano de quase R$500 mil. Isso só de molécula, só de insumo. Está um ganho em reais muito satisfatório, mas pensando no fator sustentável, pensando no fator de meio ambiente, também é muito satisfatório a gente aplicar produto químico em apenas 34% da nossa área. Um outro fator muito importante é a economia de água. A gente está passando, graças a Deus terminou, mas um ano de 2024 muito seco. A gente passou um ano de 2021 agora há pouco muito seco. 2014, quem lembra, foi uma seca severa, extrema. Então, quando você faz a racionalidade do uso de água, se torna um fator sustentável muito importante. E aqui, para fazer a aplicação com um trator nos 9.400 hectares, que é a nossa área total, era necessário 1.419.000 litros de água, numa vazão de aplicação terrestre de 150 litros por hectare. Quando a gente traz isso para uma aplicação de 3.200 hectares, com drone, que a vazão é só 20 litros por hectare, a nossa necessidade de água foi de 65 mil litros apenas. Uma economia de mais de 1.300.000 litros de água em um ciclo, em um ano. Isso traz para nós uma satisfação ambiental muito grande, uma sustentabilidade muito grande, porque a água cada vez mais está sendo um bem. A gente vê que teve usinas esse ano que precisou fazer captação de água para alimentar a própria indústria, porque não tinha água para fazer a sua moagem, né, os seus processos. E por último, não menos importante, a redução de gases de efeito estufa. Quando a gente fala numa aplicação de 9.400 hectares com trator, a gente estava falando aqui de 29 mil litros de diesel gastos com o trator para fazer a aplicação nos 9.400 hectares e com combustível do caminhão para transportar água para isso tudo aqui, para 1.419.000 litros de água. Então, de um gasto de 29.427 litros de diesel, quando a gente traz a aplicação para drone, a gente não tem diesel para máquina, não tem diesel para o drone, ele é movido a energia elétrica, mas a gente ainda tem que transportar essa água para lá, então a gente tem um custo de combustível de 326 litros de diesel para transportar essa água. Mesmo assim, uma economia aí de 29 mil litros de diesel, uma economia, uma redução muito forte na emissão de gases de efeito estufa, quando você faz uma aplicação de drone referente a uma aplicação tratorizada. Alguns ganhos qualitativos que a gente tem ao fazer a opção pela aplicação com drones. Então, num resumo, a menor necessidade de manutenção, de acordo com o nosso trator e a nossa aeronave, quando comparado a uma aplicação com drone. Facilidade na integração com tecnologias na agricultura de precisão.
Hoje o drone, ele consegue fazer mapeamentos, levantamentos topográficos, identificação de plantas daninhas, pulverização. Então essa integração que você tem de um drone, não só para a aplicação da pulverização, mas ela consegue ser integrada às demais necessidades de uma usina. Ao longo do ano você consegue usar essa aeronave para diversas atividades. Compactação do solo, nenhuma, né? É um grande benefício que a gente comentou aqui. Aumento de segurança nas operações, então a gente fala de aeronave, voo, né, piloto de avião, tripulado, pode correr um acidente. Falamos de trator barras, energia elétrica, a gente vê ainda muitos acidentes com o trator batendo em postes de energia elétrica, isso gera uma insegurança muito alta. O drone, ele traz uma facilidade na aplicação, uma segurança na operação bem superior. Menor custo operacional, com pessoas e estruturas. A questão de FTE, um piloto de drone consegue hoje manipular essa aplicação, né? E a gente tem lá na unidade uma frente com 3 drones, então são 3 pilotos que conseguem do chão fazer a aplicação com menor risco operacional e menor estrutura do que seria com vários tratores e aeronaves. Maior sustentabilidade, menor impacto ambiental, é o grande foco aqui da nossa troca de experiência que o drone vem trazer para nós. Redução no risco de reclamações em canal de ouvidoria. Aqui está muito forte, a usina sempre quer ser parceira e ter bom relacionamento com todos os seus vizinhos. Então, evitar deriva, nós temos lá também muitas plantações de figueiras, plantações de laranja, então a gente ser mais assertivo, colocar a nossa molécula no alvo, evitar atingir uma cultura vizinha, evitar mortes em granjas, evitar morte de abelha, a gente quer sempre aproximar dos parceiros e evitar esses canais de ouvidoria, evitar essas reclamações. E o drone vem muito forte nesse auxílio para nós também. Mas como nem tudo são flores, né, a gente tem também alguns desafios que eu gostaria de compartilhar com vocês que nós tivemos, né, é uma inovação, o drone mesmo não sendo uma tecnologia tão nova, para nós ainda é um começo, é um princípio, a gente tem desafios também, eu gostaria de compartilhar com vocês. Capacitação técnica limitada. A hora que você fala de piloto de drone, não é tão fácil achar no mercado hoje. Então a gente tem dificuldade com mão de obra especializada, com mão de obra capacitada. As frentes de aplicação, quem vai montar uma frente de aplicação sabe que vai ter que capacitar, que treinar e tem que escolher o perfil adequado para aquela atividade, porque nem sempre é fácil ter o manuseio desses drones, não é fácil fazer, então tem que ser pessoa especializada. A autonomia é limitada, né? Como eu disse mais cedo, não tem combustível, tem baterias, mas aí você tem que ter um plano de voo, uma gestão muito perto, muito aproximada, para que você saiba exatamente o seu tempo de voo, que a bateria dura, para você não correr risco e vir a perder a aeronave. Capacidade de carga restrita, né? Então é o que eu estou falando da carga da bateria. Quando eu estava falando de autonomia aqui também, pessoal, eu gostaria de lembrar em relação à autonomia de carga, de molécula, de produto que ele leva, né? Então a gente tem aí T40, T50, que leva 40 ou 50 litros de autonomia, quando comparado com o autopropelido, que leva 3.000. Então o autopropelido consegue fazer, com uma vazão de 150 ali, 200 hectares, 20 hectares cada aplicação. Já um drone com 40 litros, ele vai conseguir fazer 2 hectares com uma única aplicação. Então é 10% de autonomia quando comparado com o trator. Então para fazer a mesma área você precisaria ter um pouco mais de drones. Aí sobre a bateria, né, a gente tem uma carga vida útil limitada. Para múltiplos voos você precisa ter um estoque de bateria suficiente para ter o cumprimento da carga horária que você pretende fazer de aplicação. No início, o custo de investimento ele é elevado, né? Uma aeronave hoje de tecnologia e autonomia mais ampla não é barata, então você tem que fazer um planejamento tanto de aquisição das aeronaves, quanto dos sensores, dos softwares especializados para fazer processamento de imagem, plano de voo, geração de fotos, equipe para isso. Então o investimento no início ele é um pouco elevado, é um desafio do setor. A logística de peça e manutenção
é algo muito novo até para o mercado. Então, conseguir peças, conseguir fabricantes é difícil, a maioria das peças são de mercado externo, então leva tempo para reposição de peças e não são baratas, são peças caras, é uma dificuldade, é um desafio da nossa aplicação com drone. E a logística, né, as falhas de aplicação técnica, possibilidade de quedas de aeronaves também hoje é um desafio. Então você pode perder sinal no momento ali da tecnologia falhar, falhar um pouco também a questão de bateria, até a questão de aves, né, podem também impactar na operação, e no plano de voo também, nos sistemas de navegação pode apresentar falhas, é também um desafio hoje para quem tem aplicação com drone, tá? Espero ter compartilhado um pouquinho da nossa experiência com vocês. Fico à vontade, está aqui meu contato para trocar mais experiências e agregar conhecimento cada vez mais. Certo, Gustavo? Muito obrigado. Muito obrigado, Danilo. Agradecer as contribuições do Danilo, que fez relação a esse tema muito importante para as usinas e vários ganhos ambientais, né? Tanto quantitativo quanto qualitativo. Gostaria de deixar aberto a perguntas, palavra livre para vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Danilo? Eu vou inaugurar então. Opa, lá tem uma. Vamos só trocar os microfones. Bom dia, sou a Nayane da usina Santa Terezinha. Em relação às áreas restritas, vocês adotam uma distância mínima? Qual que é o procedimento depois que vocês fazem essas delimitações? Adotam alguma prática diferente? Como que funciona essa pós-delimitação dessas áreas restritas para a aplicação? Nayane, tá, né? Tá certo. As áreas restritas, elas são previamente mapeadas, né? E aí a delimitação é de acordo com o que há de restrição, né? Mananciais, casas, apiários. E aí, como a gente tinha ali 50 metros, 100 metros de distância, por exemplo, de casas, de sedes, a gente não poderia chegar com avião. E aí isso já é delimitado, o avião já não faz essas pulverizações e a gente obrigatoriamente voltou isso para drone. Se a cultura for uma cultura de médio porte baixo, a gente ainda consegue direcionar isso para tratorizado, mas de acordo com o porte da cultura a gente vai fazer a aplicação com drone. Se quiser compartilhar mais alguma coisa, Gustavo, em relação às delimitações, áreas restritas, mas praticamente é feita dessa forma. E tudo já é pré-avaliado, pré-levantado, já tem um histórico, não corre risco hoje de uma aeronave adentrar essas áreas restritas. Complementando e contribuindo com a resposta do Danilo, os mapeamentos georreferenciados de restrições, que engloba apiários, núcleos populacionais e todas as restrições legislativas que existem, eles têm esses mapeamentos e eles são inclusos no plano de voo do drone. Então, se for aeronave ou se for drone, serão respeitados. Um ganho positivo que acontece é que o drone, ele, por ser uma aplicação localizada, ele gera menos conflito social. Então, por exemplo, os apicultores, embora você esteja respeitando a distância, o fato dele estar voando a aeronave, o barulho, ele já fica preocupado com as colmeias, com as abelhas, com os apiários deles, e mesmo você respeitando, às vezes acontecem reclamações em canais de ouvidoria. E o drone, ele traz essa aplicação localizada e ele acaba quebrando um pouco esse conflito social com apicultores. E também não só apicultores, sociedades e granjas, igual o Danilo complementou. Então, as restrições, elas são seguidas, só que a tecnologia, ela traz esse ganho significativo. Não só parte social, mas como parte também de produto químico, impacto ambiental, redução de consumo de água, redução de químicos, etc. Nayane, nós respondemos a pergunta? Distância segura, sabe? Sobre distância. Hoje nós temos uma restrição, de 2 quilômetros, onde nós pegamos e temos que fazer a comunicação para apicultores. Então a restrição se eu entrar num raio de um apiário
de 2 quilômetros, nós não vamos aplicar. Se não me falha a memória, eu acho que a legislação de manancial de água é 500 metros. Então, com o drone e núcleos populacionais, acho que se não me engano é 1 quilômetro. Ou seja, então quando o drone ele vai sobrevoar essas áreas, ele entrou numa zona de atenção, a gente com 48 horas de antecedência, nós comunicamos os apicultores que vai acontecer aquela operação, e com base nisso, as pessoas que estão envolvidas nisso recebem as informações. A gente tem um cadastro, que a gente tem um trabalho social que a gente faz, à parte, só que em nenhum momento ele vai desrespeitar, por exemplo, 500 metros de mananciais de água, 1 quilômetro de núcleo populacional. Essas restrições elas são cumpridas. Então, embora o drone ele tenha ganhos, existem situações que ele não vai conseguir resolver. Nesse caso, o drone é o único que consegue atingir se uma cultura estiver alta e o trator não puder entrar. Então, nesse 1 quilômetro de populacional, a aeronave é proibido voar, isso já é determinado. O que vai determinar a aplicação lá é o porte da nossa cultura. Se tiver acessível a um trator, a gente fará de trator. Não estando acessível, aí é onde o drone entra muito forte para nos atender nesses quesitos. Respondemos as perguntas. Depois nós podemos compartilhar o material e também nós temos procedimentos, depois você deixa o contato, que a gente tem normas e procedimentos internos que lá está escrito exemplos de comunicados, as delimitações exatas para cada cenário. Eu posso compartilhar para você no seu e-mail. É uma informação interessante para trocar com os amigos. E talvez você quiser levar essa modelagem de trabalho para a sua usina, a gente está à disposição, tá ok? Para operar esse drone, tem que ter algum curso, certificado, etc., ou basta fazer o treinamento e já pode operar? Tem hoje certificações, né, que é necessário. A maioria das empresas que fazem aplicação na capacitação dos seus pilotos já os certificam, né? E aí a gente pode levantar a necessidade de quais certificações são, mas até para o voo também é necessário ter uma liberação para você poder voar. Então, o seu piloto tem que ser treinado, capacitado, certificado e ter essa autorização também para fazer o voo, por ser uma aplicação aérea. Além do risco de segurança, né, dele colidir com uma rede de energia, tem também o risco principal do investimento, porque você perder um drone, ele é alto custo. Então, existe um interesse muito forte na capacitação do colaborador para que ele opere de forma correta, porque até tem um ponto importante: se não respeitar a altura ideal do canavial, a eficácia da aplicação é nula. Então, ele tem que respeitar essa altura, ele tem que respeitar alguns critérios operacionais, e também ele está operando equipamento de alto custo. Então, existe um interesse muito forte nessa capacitação, que ela acontece, treinamentos específicos para que tudo ocorra de acordo com a matriz de treinamento obrigatório que ele tem que seguir. Respondemos a pergunta? Ah, legal. Perfeito. Obrigado pelas... Show de bola. Agradeço as contribuições. Gratuito, o Senar dá o curso gratuito. Perfeito. Obrigado pelas contribuições. Tem mais uma pergunta lá no fundo. Se apresente, por gentileza. Eu sou a Natália, da Cocal. Eu gostaria de saber se vocês fizeram o cálculo das reduções de gases de efeito estufa diante desses diversos benefícios ambientais e qual o payback desse projeto, desse investimento. Natália, cálculo de redução não. A gente chegou a um nível de combustível, né, que a gente conseguiu economizar, e aí a gente sabe que tem esse benefício. Quando a gente fez comparativos, a gente viu mais valores, né? Eu trouxe aqui em relação a litros de diesel, mas o intuito nosso era mais voltado a valores. E uma aeronave hoje dá um payback de 2 anos. Isso levando em consideração o consumo de combustível, insumo economizado e o custo do investimento de uma aeronave. Então, para cada aeronave, um payback aí médio de 2 anos, a gente consegue fazer a recuperação. Obrigado, tá? A palavra está aberta. Alguém gostaria de fazer mais alguma contribuição? Por gentileza, se presente.
Bom dia, Zé Rafael, Usina da Pedra. Parabéns pela palestra, Danilo. A minha dúvida, eu queria saber, vocês aplicam maturador também com o drone, fazem maturador ou fica só restrito ao herbicida? Se sim, como que é a logística de vocês lá? Zé, muito bom. Eu comentei que o drone ele pode ser integrado a outras atividades da usina, mas não comentei quais. Então, na unidade, a gente faz aplicação de adubo foliar, inclusive, que é uma prática não tão vista, mas a gente consegue fazer. A gente faz aplicação de maturadores, inibidores de florescimento, combate a pragas, a gente consegue fazer essa aplicação também. E a nossa logística, falando especificamente dos maturadores, é de acordo com a idade do canavial e época de colheita. Então a gente levanta o período de colheita daquele canavial e a gente faz uma aplicação de acordo também com a molécula de aplicação, uma molécula, por exemplo, que demora 30 dias para fazer o efeito para que você possa colher a cana. Então a gente distribui em épocas do ano, o maturador, por exemplo, a gente aplica ele de fevereiro, março, abril e junho. São épocas mais úmidas, pré-colheita, e onde a gente consegue posicionar essa molécula de acordo com a necessidade de varietal também, tem toda uma demanda varietal, mas não só maturadores. Os drones hoje na usina faz posicionamento de N moléculas para todo tipo de necessidade. Agradeço as contribuições de Danilo, a pergunta também. Mais alguma pergunta? Palavra aberta. Fique à vontade, pessoal. Acredito que tenha se encerrado as dúvidas. Pessoal, todos esses materiais estarão disponíveis no site da UDOP, só entrar em contato com o pessoal da UDOP ou diretamente com os contatos que foram disponibilizados nos slides, que vocês poderão ter acesso ao material. Essa é apenas o início de uma jornada que a gente pode continuar tirando dúvidas e esclarecimentos. Os profissionais estão à disposição para esclarecer dúvidas aí no transcorrer do ano, aí, conforme for surgindo as dúvidas. Agradecer a presença de Danilo, de Ari, e agradecer a presença de todos que estão aqui, e a gente encerra esse ciclo do painel 2. Muito obrigado, pessoal.